Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia, muito bom dia, ouvintes. Iniciando por aqui o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Hoje conversaremos com o Tenente Radamés Fabiano Prediger. Ele, que é comandante do pelotão da BM aqui de Teutônia, atende também a região de Poço das Antas e Westfália. Hoje ele vai contar um pouquinho pra gente toda a sua trajetória dentro da Brigada Militar, antes também lá da infância, como foi que surgiu esse desejo de seguir carreira. Ele vai contar pra gente hoje no nosso Espaço Empreender. Não esquecendo que este programa é um tempinho destinado a todas essas pessoas que fazem a diferença aqui na nossa região. Bom dia, Tenente, tudo bem? Bom dia, Magna, bom dia, ouvintes. É uma satisfação enorme estar retornando aqui, conversando, né, tendo essa conversa com você, né, e podendo também passar um pouco da minha experiência de vida, né. Se passaram já 20 anos dentro da corporação, né, e mais então 19 anos desde a minha infância até eu entrar nas carreiras da Brigada Militar. É uma experiência de vida muito gostosa. Eu gosto também de passar isso para outras pessoas, né? Com certeza, hoje vamos tirar muito proveito dessa conversa. Tenente, para a gente começar então o nosso bate-papo de hoje, conta pra gente de onde o senhor é natural. Bom, eu sou natural de Três Passos, nasci em 7 de setembro de 1978. 7 de setembro, 7 de setembro, setembrina, né? Bem patriota, né? E cresceu por lá mesmo? Toda a infância foi na região de Três Passos? Toda a infância foi lá até os 17 anos. Então, quando ocorreu o alistamento militar, acabei indo servir na cidade de Santa Maria. Tá? Na cidade de Santa Maria, então, eu entrei no Exército Brasileiro. Na época, quem tinha o segundo grau concluído poderia, então, passar por uma seleção e cursar um curso dentro do Exército de Oficial Temporário, né? Os chamados NPORs, Núcleos de Preparação de Oficiais da Reserva. Então, eu acabei sendo conduzido até o Batalhão de Infantaria, 7º Batalhão de Infantaria Blindado, em Santa Maria, e lá permaneci por 10 meses já em curso, sendo preparado para exercer o oficialato dentro do Exército Brasileiro. É um cargo que é temporário, né? Ele tem um X limite de tempo que tu pode permanecer depois do teu período que tu serve obrigatoriamente. E depois tu acaba saindo, mas é uma experiência muito boa que eu tive lá, né? Porque na verdade o que acontece, Magda? É um período de transição, né? Tu sai da infância, né? Uma infância já bem, né? Já por viver em Três Passos, também uma região mais afastada dos grandes centros, e tu acaba rompendo literalmente o cordão umbilical, né? Com a família, com a mãe, né? Com os irmãos, né? Eu tenho só mais uma irmã, mas tu acaba se largando para a vida adulta, acaba batendo asas, né? Digamos assim. O Exército, ele me ensinou muitas coisas que na época e muitas pessoas hoje, principalmente os adolescentes, né, eles não compreendem muito, né, algumas obrigações, alguns limites, né, que a vida cotidiana nos impõe. Então, para mim, foi um divisor de água servir no Exército Brasileiro. E tive uma experiência muito boa, né, fui exigido nas minhas potencialidades, né. Eles ensinam muita coisa prática, né? A trabalhar com o teu psicológico, né? A tua força física, né? A não reclamar de tantas coisas que às vezes são triviais, né? E que os nossos pais lutam tanto para nos alcançar, e a gente acaba, né, de certa forma, não por querer, mas acaba desmerecendo, né? Até por não saber quais são as dificuldades aí fora. Então, o Exército, para mim, foi algo que eu precisava e eu necessitava. Eu acho que se eu não tivesse servido o Exército, eu não teria hoje na Brigada Militar, porque eu me identifiquei com o sistema militar, né? Cumprimento de regras, imposição de limites, né? A cobrança física, a força física, a cobrança intelectual também, né?
Então, tudo, quando trabalha com regras, para mim sempre foi mais fácil, né? Com metas, regras, né? Isso serviu de motivação para a minha vida, né? E eu acho que hoje falta muita coisa. Na nossa vida civil, né? Na sociedade civil faltam regras, faltam limites, né? E naquela época foi muito bom para mim, tanto é que eu saí do Exército Brasileiro, já prestei concurso para a Brigada e saindo do Exército num dia, no outro dia já estava empregado na Brigada Militar, né? Fazendo outro curso, daí já um curso de formação de soldado, né? No ano de 98, né? 98. Lá em Porto Alegre. Então, para mim foi bem gratificante essa... E não senti muita dificuldade em sair de uma instituição para outra, né? O sistema militar é o mesmo, praticamente, né? Muitos dos regulamentos são os mesmos, são embasados, né? Na disciplina e na hierarquia, né? No cumprimento de normas e regras. Então, já dentro da Brigada Militar, senti muito mais facilidade, né? De trabalhar nessa função. Se identificou um pouco a mais com a Brigada Militar do que com a parte do Exército. Isso, aquela parte do militarismo veio junto, né? Então, já trabalhando com a segurança pública, né? Com outro viés, digamos assim, já tinha a base pronta, né? Então, aquilo ali me facilitou bastante, né? E no ano de 98, então, eu iniciei o meu curso de formação de soldado em Porto Alegre. Se não me engano, foram 11 meses de curso. Isso, e acabei sendo formado dentro do Batalhão de Operações Especiais, o primeiro batalhão, que ainda tem sede em Porto Alegre, né? A particularidade do Batalhão de Operações Especiais eventos que exijam a participação de uma equipe composta de policiais, trabalho em estádios de futebol, presídios, manifestações de grandes eventos, né? Manifestações públicas. Na época se tinha bastante serviço com os movimentos sociais, com o Ano Sem Terra, né? Então, os acampamentos que existiam pelo interior do estado também participei de alguns. Então, um trabalho um pouco diferenciado. Sempre trabalhávamos em grupo, sempre em pelotões ou em companhias, né? Com bastante pessoal, né? E permaneci por mais 2 anos e meio no batalhão lá em Porto Alegre. Depois eu pedi transferência para Novo Hamburgo, em função da proximidade da família, já morando em Ivoti. E lá trabalhei por mais 6 anos, né? No policiamento urbano de Novo Hamburgo. Também outra experiência boa que eu tive lá, né? Uma região bastante conflituosa, né? Bastante ocorrências de crime, né? Então, e na época, se não me engano foi 2006, quando eu tive a oportunidade, soube que estava sendo criado um grupo de policiamento rodoviário aqui no Vale do Taquari, né, na cidade de Teutônia. Até por coincidência ou não, eu não sabia onde é que era Teutônia, só ouvia falar, tive que procurar no mapa onde é que é a cidade de Teutônia, né? Bom, não é tão distante de Ivoti, então eu consigo fazer essa locomoção 100 km, né, a gente pegava ônibus e tudo mais, né, ou vinha por meios próprios para trabalhar aqui, mas não demorou muito, já acabei me transferindo, então, em definitivo aqui para a cidade, né, a gente acostuma com o povo daqui, se identifica também, e também é uma relação essa de identificação lá com a minha infância, né, com uma cultura mais, né, que a gente foi criado ali junto com os avós, com os pais, né, e acabei adotando Teutônia como a minha cidade, né, que eu até hoje vivo aqui, né, e tenho a grata satisfação de trabalhar agora de novo, né, para essa comunidade. Então, 12 anos se passaram desde que eu vim para cá, né, parece que foi ontem, né, 2006. Passa rápido. Passa muito rápido. Eu lembro bem certinho quando nós inauguramos ali o grupo rodoviário, né. Teve toda uma preparação de inauguração, a orquestra do município, né, prestigiando o evento, né, as autoridades, enfim. E nós, com toda uma ânsia, assim, um anseio para trabalhar nessa comunidade e trazer o policiamento rodoviário mais para próximo, ajudar no atendimento de ocorrências, na prevenção também, né, e no controle das infrações que até hoje, né, nos acompanham. Mas, enfim, é uma trajetória, assim, muito boa e eu queria que mais pessoas também tivessem a oportunidade de passar por isso
uma experiência de vida, né, que eu tive, né, durante essa caminhada, assim. Enfim, agora já retornando ao policiamento urbano, né, um policiamento diferenciado do rodoviário, né, uma grata satisfação. Eu tenho vários conhecidos aqui, dentro da Brigada Militar mesmo, né, então, com certeza é um novo desafio, mas também é uma satisfação que eu tenho em ter pessoas que me acompanham e que estão do meu lado aqui ajudando na manutenção da ordem pública, que é o principal objetivo da força pública, né? Da força policial. Tenente, eu quero retornar um pouquinho lá para quando você saiu de casa, então, para servir o Exército. Lá na propriedade de vocês, não sei, vocês moravam em cidade ou vocês tinham uma propriedade e trabalhavam como agricultores? Qual era a função dos seus pais? Tá, veja bem, Magda, a minha mãe era professora na rede municipal de ensino, né? Ela dava aula de 1ª a 5ª série. Até uma particularidade, a minha mãe foi a pessoa que me alfabetizou. Me deu aula, não participei de nenhuma pré-escola, chamavam de jardim ou pré, sim. Né? Eu não participei disso, mas participei como aluno da minha própria mãe na 1ª e 2ª série, né? Então ela que me alfabetizou e nos primeiros anos de ensino, e depois acabei ingressando na rede estadual de ensino, né? E a minha mãe então era professora, meu pai agricultor, né? Agricultor. Isso, né? E nós vivíamos num distrito de Três Passos, né? Que é o distrito de Padre Gonzales, né? Mas já é considerado interior, né? Sim, sim. Como se fosse linha clara, né? Então, a minha infância praticamente foi pescando, caçando, jogando futebol, né? E aquelas atividades super saudável, né? Mais impossível, trepando em árvore. Aquela que dá saudade, aquela, né, que dá saudade, que hoje a gente só recorda nas histórias dos amigos e colegas. Eu acho que essa fase passou, acho que pouca gente faz ainda. Eu até acredito assim, mas nos interiores ainda acontece isso, mas como a gente já convive em outro meio, os relatos já são mais remotos desse tipo de experiência na infância. E tenente, então, vivia ali na propriedade junto com o pai agricultor, né? Com certeza tinha também uma familiaridade, devia ajudar também um pouquinho, né? Sim. Essas propriedades. E como foi quando chegou lá aos 17 para 18 anos, que tem que servir o Exército, né? Que tem que fazer sua função como cidadão, né? Sim. Como foi sair de casa? Foi um baque para a família e para você também, né? Para o senhor também. Como foi sair de casa para enfrentar essa nova carreira? Qual era o pensamento? Quais eram os medos, as expectativas? Na verdade, assim, até posso confessar, eu estava bem ansioso para ir para o quartel. Eu estava ansioso para sair de casa, porque eu não aguentava mais ficar em casa, né? Porque acabei concluindo o 2º grau com 16 anos e na época não pude, né, não havia condições, né, financeiras de arcar com os custos de uma faculdade particular e na Universidade Federal de Santa Maria eu não tinha conseguido ficar entre as vagas, né? E aí, então, eu fiquei meio num período, assim, de um ano e pouquinho, assim, com os pais em casa, né? Minha mãe já estava aposentada e eu não via a hora de sair mesmo, sabe? Tava vencendo o prazo de validade com eles, né? Então, tava caindo de maduro. Então, acho que se eu não fosse servir, eu acho que ia me tornar uma pessoa bem depressiva, porque na época eu estava preocupado por eu ser... Tinha aquele desejo. Desejo de entrar. Meu pai serviu o Exército, meu avô serviu, então, agora eu vou cortar a corrente, eu não vou ir, então eu vou ter... Não, mas eu tenho que ir, né? E aí me esforcei, fiz todos os testes, fui passando de fase em fase e acabei sendo selecionado para ir compor esse curso de oficiais da reserva, né? Então, eu fiquei contente, fiquei ansioso e não queria voltar. As minhas folgas que eu tinha lá em Santa Maria, eu preferia ficar dentro do quartel, né, do que voltar para casa muitas vezes. Eu acho que naqueles 10 meses, acho que umas 4 ou 5 visitas que eu fiz para casa, porque o resto eu ficava lá. Tanto que eu gostava e não queria sair. E foi o que me motivou depois para logo em seguida prestar um concurso público, né, já para a Brigada Militar, por ser uma instituição que tem as características do militarismo, né, por me identificar com aquele regime. E aí tive a grata satisfação também de passar logo em seguida no concurso e já ser chamado, né.
Então, para isso foi muito importante. Então, acho que se eu não tivesse conseguido, e isso também foi eu faço aqui um agradecimento aos meus pais, né, que sempre me apoiaram, né. O meu pai sempre dizia, não, esse guri tem que servir, né. E minha mãe dizia, não, tu tem que estudar. E eu ia lá e estudava, né, porque... Conciliou os dois, Exatamente. Né, e para mim nada nunca veio de graça. Sempre foi com muito esforço, muita dedicação. Eu tinha que passar por uma seleção intelectual ou física. De alguma forma eu tive que ir passando obstáculos, né, que a vida ia me impondo. Isso acabou me fortalecendo, me tornando mais forte. A cada fase que eu ia passando, e aquilo ali se firmava mais dentro de mim. E assim foi indo, sempre com um objetivo mais à frente, né? E só para lembrar os nossos ouvintes, agora os nossos amigos jovens que estão ali naquela idade onde a gente decide o nosso futuro. Ali é aos 17, 18 anos que a gente decide o que vai fazer para o resto da vida, né, Tenente? Conta para o pessoal como é até chegar a esse cargo de tenente. Muito estudo, muita dedicação. Conta pra gente, porque muitas vezes a pessoa acha que é chegar ali, vou levando a vida e vão me colocando pra cima, mas não é assim. Não é assim que funciona, gente. Tem certos requisitos, né, e não pode ser da noite pro dia, né. Até quando eu havia concluído o meu curso de formação de soldados, eu pensei, bom, agora eu tenho que esperar 3, 4, 5 anos para fazer o concurso para sargento, já em âmbito interno, né. Mas por que não tem um outro critério para mim fazer? Que eu possa logo em seguida fazer. Não, mas tem que ser obedecido. Então, tu tem que ter uma certa experiência, um lapso temporal, para depois se submeter a uma nova seleção, né? Uma nova prova, né? Com várias fases, né, de seleção. E aí, depois disso, assim, aí tu preenchido certos requisitos. Um deles era o lapso temporal, né? Tantos anos na função de soldado, para depois passar a graduação de sargento. E em 2004 para 2005... Em 2001 eu fiz o concurso, né, para sargento. Eu acabei passando, mas não atingindo o número de vagas. Acabei esperando mais 2 ou 3 anos e em 2004 fui chamado para fazer o curso, né. Então, passou-se um tempo, adquiri experiências, né, atendi muitas ocorrências, né, e isso também serviu de base, né, para que pudesse mais tarde, se a gente só acaba entendendo depois, né? A gente tem algo mais sedimentado, para que são outras dificuldades, são outros desafios que a profissão nos traz, que só vai conseguir com uma certa experiência, né? Por mais que a gente quisesse ser logo sargento, ser tenente, ser oficial da brigada, tu não conseguiria, porque tu tem que ter aquela vivência, tem que ter aquela experiência prática, né? E isso só a rua te traz, só o dia a dia te traz, né? Não há... os livros, eles não trazem tudo. Por mais que a gente tente buscar o conhecimento, tu já deve ter ouvido falar, né? A prática é 70%, 80%, né? De todo um conhecimento. Então, isso sim... Aí já em Novo Hamburgo fiz o curso de sargento em 2004 para 2005. Em 2008 fui promovido já aqui em Teutônia. Eu vim para cá como soldado quando fui transferido. Mas em 2008 fui promovido a sargento. Então teve mais um período ainda, trabalhei aqui como soldado na parte de execução do serviço na rodovia. E depois eu fui promovido ao cargo de sargento, onde tive uma função de planejamento também, né, de gestão. E de lá para cá, foram mais 8 anos na função, até que eu fiz o concurso para tenente, né? Também em âmbito interno, né? Acabei fazendo, não passei no primeiro e no segundo, no terceiro acabei passando. Então, e nesse meio tempo quando eu vim para cá, logo em seguida iniciei meus estudos na faculdade, que na época, como eu não havia lhe contado, não tinha condições financeiras de pagar meu próprio estudo. Naquele momento, mais a gente apareceu esse momento, né? Então eu acabei ingressando na Univates em 2007. Em final de 2012, no segundo semestre, acabei me formando em Direito, né? Então foi mais um objetivo que eu tracei, mais um objetivo que eu alcancei por méritos meus, né? Por chegar à oportunidade e eu abraçar ela. Dizem, né, que a oportunidade é um cavalo encilhado, ele vai passando bem devagarinho na tua frente. Se tu não pegar ele nunca mais volta, né? Então, com certeza. Cada um tem as suas, né? Então,
acho que eu consegui dentro do que eu esperava para minha vida, assim, claro, não acabou, não, longe disso, mas assim, a questão profissional eu me sinto realizado, sabe? Tenho a família morando aqui comigo, né, no lugar que eu mesmo trabalho, né? Sinto orgulho da minha profissão. A minha menina também sente orgulho, e 2 meninas, na verdade, né? Eu tenho uma menina de 16 anos que mora com a mãe dela em Ivoti, e tenho uma menina de 4, então as 2 elas sentem muito orgulho do pai, né? Então, e também o pai é pai, né? Acabamos de passar pelo Dia dos Pais, né? Mas e a menina me parece que ela tem uma tendência a, não digo gostar mais do pai, mas ela depende por ser o sexo oposto, né? Ela tem uma referência maior, né, no pai. Quem sabe quando crescer também não vai seguir carreira, quem sabe, né? É muito cedo para se falar, mas, né, já se cogitou, principalmente na mais velha. Eu já, quem sabe, um dia, né, tu também não decide entrar na Brigada Militar ou no Exército Brasileiro, também hoje as mulheres também podem, né? Com certeza. Então, ela já ficou de pensar, né? É uma alternativa, né? A gente não pode decidir o destino dos filhos, né? Com mas certeza. propiciar as oportunidades. Né? Isso. Já que o senhor falou sobre as suas filhas, né? Jovens ali, se identificando com a sua profissão, né? Quem sabe já planejando o futuro, seguir a carreira também. Uma pergunta particular, né? Sim, o que o senhor tem visto, como já disseste antes, quando ingressou a carreira lá no Exército, sentia essa vontade, esse desejo de seguir ali, mostrar, fazer o seu papel de cidadão, ir lá se alistar, seguir carreira, e se precisasse continuar, né? Como o senhor vê o jovem hoje em dia, essa aceitação? Os jovens de hoje em dia, eles estão querendo fugir, quem sabe não seguir para esse lado, quem sabe não querer fazer o seu papel de cidadão perante a sociedade, seguir carreira? Pois, olha só, isso aí é interessante, essa tua pergunta, porque pode ter várias respostas. Para começar, se nós formos analisar por área geográfica, aqui na região do Vale do Taquari, poucas pessoas, poucas no sentido assim, levando em consideração a população total, poucas pessoas têm interesse em servir o Exército, poucas pessoas têm interesse em ingressar na Brigada Militar. Agora tu pega uma região de fronteira, né? Noroeste, a região oeste, né? Muitas pessoas, a grande parte delas querem entrar no Exército, querem entrar na Brigada Militar. Tanto é que hoje nós sofremos muito a falta de efetiva aqui na nossa região. E se nós formos fazer um levantamento das pessoas que trabalham na Brigada Militar, a maior parte delas, elas não são naturais daqui. Elas são naturais de outros lugares, afastados dos grandes centros. A fronteira, né, Fronteira Sul, né, Santiago, Santa Maria, a região de Santa Rosa, né? Então, regiões geográficas afastadas dos grandes centros. Talvez pela oportunidade de trabalho, talvez não tivesse tanto, né, lá, e seria mais uma opção. E já aqui, por a região apresentar outras oportunidades, outras, né, profissões, de repente o Exército, a Brigada seria uma das últimas que os jovens optariam, né? Então talvez tenha resposta a essa questão geográfica, né? Mas, e hoje eu já noto que já há mais um certo interesse até de alguns jovens. Como é que eu faço? Já vários me questionam, às vezes me pedem na rua, como é que eu faço para entrar? O que eu preciso, sabe? Eu tenho que servir primeiro, antes de entrar para entrar na Brigada. É preciso servir? É um requisito obrigatório? Não é requisito, né? Se a pessoa serviu o Exército, não, isso não quer dizer, tem que passar por um concurso público, né? Já o alistamento, ele é obrigatório, né? Tem gente que também não é voluntária, né? Sim. Para servir o Exército. Mas se eu pudesse aconselhar os jovens em si, eu diria, experimentem, né? São regras que tu acaba, de certa forma, sendo apresentadas até para a sociedade civil, assim, saindo de uma vida familiar, né? Às vezes um pouco mais malhável em relação a regras, a limites, né? Acabando sendo apresentado para outro tipo de vivência. Eu acho que é bem válido, e eu acho que
E, inclusive, eu sempre comento até com a minha esposa, deveria ser obrigatório, inclusive, para as mulheres, né? E aí, para também tornar, porque queira ou não queira, tu te torna mais forte. Cada limite que tu é colocado, cada obstáculo, tu acaba se tornando mais forte, né? Tanto, e a mulher sendo inserida neste meio, nesse contexto, seria ainda mais aquele sentimento que a gente tem hoje em dia da igualdade. Da igualdade, claro. E tem função, se corre muito atrás disso, né? A gente tinha no direito, né? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, né? Para que a partir daí surja uma certa igualdade, né? Então, por que não estender também para as mulheres? E vejo várias pessoas também que são interessadas, mas muito... Na minha época existia muito desconhecimento. Como é que eu faço para entrar? Como é que eu ingresso? Então, a informação não é que nem hoje, né? Tu abrir um computador, tá ali todas as instruções, né? Existem cursinhos que te preparam. Na minha época não existia isso, né? Até quando eu fui entrar para a brigada, eu fiz o meu cronograma de estudo, eu fiquei 30 dias enclausurado, né? Estudando um cronograma de matérias que eu mesmo, e assuntos que eu mesmo delimitei, né? Reescrevendo num caderno, fazendo um copia e cola a próprio punho, sabe? Diferente de hoje, né? Quem sabe se tivesse um curso não facilitaria ainda mais esse ingresso, né? E principalmente o conhecimento, porque eu, ao mesmo tempo que eu conseguia ainda ingressar, se eu soubesse que com 16 anos poderia ter feito inscrição na escola de cadetes, né? No Rio de Janeiro, eu poderia também já fazer uma prova já com 16 anos, e eu não sabia dessa informação. Eu só fui ter essa informação aos 18, quando eu estava já no serviço obrigatório. Então, naquela época, a informação também ela era valiosa. E muitas vezes ela permanecia com quem tinha certo poder, né? Então, e essas regiões mais afastadas, era outra realidade, né? A informação chegava pela televisão, pelo rádio, até pelo jornal, né? Revistas, né? Agora, não é que nem hoje, né? Tá na palma da mão, exatamente. Então, de 20 anos para cá, eu acho que a nossa sociedade se transformou de uma maneira assim incomparável, sabe? E eu sempre tento me teletransportar lá para 20 anos atrás e vejo que, olha, se tivesse tudo isso, se eu soubesse de tudo que eu sei hoje naquela época, sabe? Seria muito diferente. Seria bem diferente, né? Mas, Tenente, o nosso tempo de hoje está esgotado. Quero agradecer muito pela sua presença aqui, desejar ainda mais sucesso na sua carreira, né? E quero convidar em outras oportunidades para comparecer novamente aqui, trazer algumas histórias, conversar um pouquinho mais. Tem muito assunto ainda pra gente conversar. Eu quero também, agora finalizando a entrevista, quero agradecer também a minha família, né, que é a base, a família é a base de tudo. No momento que tu tem a tua família do teu lado, né, a minha esposa Charlene, a minha filha Alice, a minha filha Letícia, quando tu tem essas pessoas do teu lado, são o que te dão um suporte, te dão um alicerce para atingir qualquer objetivo. E com certeza minha família está dentro do meu objetivo. É isso aí. Bela declaração, Tenente. Muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Ainda mais sucesso em toda a sua trajetória. Então, esse foi o nosso Espaço Empreender deste final de semana. Conversamos hoje com o Tenente Radamés Fabiano Prediger, ele que é comandante do pelotão da Brigada Militar aqui de Teutônia. Para você, um ótimo final de semana e até o próximo Espaço Empreender. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.